Neste episódio do IBFcast, nós recebemos com muita alegria a vencedora do Prêmio Equilibrista 2025, concedido pelo IBF Campinas Interior Paulista, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, a Joelma Rossignati. E a gente vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho que ela faz. Gente, trabalho de executivo de finanças não é fácil, né? Tem muita coisa. Ela é ligada a uma multinacional, que é a Vago Eletroeletrônicos, que é uma subsidiária brasileira de uma empresa alemã, especializada em automação, conexões elétricas e interfaces eletrônicas. E a gente vai conhecer um pouco também sobre a empresa e conhecer sobre o trabalho da Joelma, que foi escolhida, né, por executivos de finanças associados ao IBF Campinas. Primeiramente, Joelma, parabéns. Muito obrigada. Mais uma vez pela premiação, uma premiação justa, uma homenagem justa. E é um prazer muito grande e agradecer por você ter aceito o convite nosso do IBF para esse bate-papo no IBFcast, viu? Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Obrigada. Gente, no dia do evento, o evento foi no final de novembro, né? Acho que foi no dia 27, se não me falha a memória. Aí foi uma cerimônia muito bonita, né, que o IBF fez, e esse ano de uma forma totalmente diferenciada. Nós tivemos 3 painéis falando com foco na questão da reforma tributária, e na sequência foi a premiação do equilibrista e dos destaques em vários segmentos da economia. E na ocasião, eu já havia conversado com a Joelma, né, e a Joelma se emocionou muito no dia que ela recebeu a premiação, porque, na verdade, eu sempre, há muitos anos que eu falo isso, né? Há muitos anos que eu faço cobertura do IBF e do Prêmio Equilibrista, e eu sempre falei muito, e isso aí acabou sendo encorpado, né? O Oscar de Finanças. O Oscar de Finanças. E realmente, né? É uma estatueta tão bonita, sim, que tem toda uma simbologia. Com certeza. Que eu tenho certeza absoluta que para o executivo de finanças aquilo ali realmente é um Oscar, né, Joelma? Com certeza. Nossa, o peso, né? Brincaram comigo, né? Olha, se prepara porque o troféu é pesado, né? Realmente, ele tem um peso, né? Mas eu acho nos dois sentidos, nos né? dois sentidos, exatamente. O peso da carreira tá ali, né? E assim, a gente constrói a carreira sem nunca almejar. Eu, pelo menos a minha carreira, eu sempre construí sem nunca almejar receber um prêmio como esse, né? E é surpreendente, né? Quando você recebe essa notícia, quando você é convidado já é uma honra, né? E aí as pessoas fazem a votação, né? Os seus colegas de profissão, né? Votam em você, conhecem você, votam em você. E aí quando você é eleito, né? E quando você recebe esse prêmio, realmente é o sentimento de ganhar um Oscar mesmo, né? E aquilo representa muita coisa, né? Representa acho que todo o esforço que foi colocado até aquele momento na carreira, né? Para mim foi, realmente, o sentimento é esse, é um Oscar. E sabe qual a sensação que eu tive? Porque eu tive lá acompanhando no momento que você recebeu o prêmio, que você fez o seu discurso. A gente olhando para você, a sensação que a gente tinha era que no decorrer desse discurso, parecia que na sua cabeça era um filme que estava passando, com toda a sua trajetória, sim, né, com toda... Inclusive você até destacou isso no discurso, né? Uhum. De pessoas, por exemplo, que foram importantes na sua vida, na sua caminhada, né? Mentores, sim, né, que foram, assim, essenciais. E você, na verdade, você tem uma trajetória bem interessante, né? Porque hoje você está na Vago, mas você passou por várias outras multinacionais. Sim.
E assim, o que eu queria ver com você, que eu acho que tem muita gente que está nos acompanhando nesse momento que tem essa curiosidade, né? Porque, por exemplo, são empresas de segmentos distintos, muitas delas de nacionalidades distintas, né? E como é, por exemplo, para esse profissional, para esse executivo de finanças, porque se você for falar em números, todas elas têm. Com certeza. Mas, obviamente, que a política adotada, por exemplo, sobre o trabalho e tal, ela é diferenciada. Sem dúvida. Né? Existe uma dificuldade, por exemplo, porque o executivo de finanças, na verdade, ele é um cargo de chefia dentro de uma organização, né? Que a gente chama de CFO, né? E aí eu fico imaginando, assim, uma curiosidade minha, eu acho que tem curiosidade de muitas pessoas, como é que é o convívio, né? Esse lidar, por exemplo, com culturas diferentes, empresas de segmentos diferentes. Queria que você passasse um pouco para a gente essa tua experiência de vida. A minha carreira, quando eu comecei a minha carreira na área de finanças, eu estudei, na verdade, eu estudei TI, né? Minha vontade era ter feito engenharia, né? Aí não consegui passar no vestibular depois de muitas tentativas e acabei optando por fazer TI. E o que foi para mim sensacional, né? Porque hoje um financeiro que não tem um olhar forte para o TI ou que não tem um preparo em TI, não chega tão longe assim, né? Então, assim, isso me ajudou muito, né? E aí, enfim, eu comecei trabalhando em multinacionais exatamente, sempre com foco assim, né? O financeiro que vai implantar um sistema de ERP, né? Então, a primeira empresa que eu comecei a trabalhar foi uma empresa prestadora de serviços. Hoje ela é uma empresa gigante no Brasil. Na ocasião, ela era espanhola, né? Com bastante espanhóis presentes na administração. Então, eu comecei numa cultura muito boa, muito parecida com a cultura do brasileiro, né? Então, é o que você falou, né? Se adaptar às culturas, porque números são iguais em qualquer empresa, né? Em qualquer parte do mundo. Existem ali o US GAAP, o IFRS, que são normas diferentes, né? Mas que a gente conhece, tecnicamente falando, e a gente vai aplicar a técnica. Então, aplicar a técnica você aplica em qualquer lugar. Agora, o mais difícil mesmo, exatamente para o executivo de finanças, eu acho que é se adequar à cultura da empresa, à cultura do país da empresa para a qual você trabalha. Então, eu comecei trabalhando com espanhóis. Foi muito bom, porque eu fiquei 8 anos nessa empresa, né? E ali, um dos meus primeiros mentores de carreira, né? Eu tive ali. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca almejei chegar em cargos altos, né? Eu sempre gostei de trabalhar muito com números, né? Eu sempre fui uma analista muito boa, né? E eu gostava de trabalhar ali no meu cantinho, né? Quietinha, analisando números, implantando sistemas e tal. Esse era o meu foco, era o que eu gostava de fazer. Mas as coisas foram acontecendo, né? Mas eu sempre tive uma ideia muito, muito boa na cabeça de que, olha, é sempre bom olhar para alguém que faz algo certo, que está num lugar legal, para a gente se inspirar nessa pessoa e poder, de certa forma, crescer, né? Então, eu sempre selecionava uma pessoa que eu admirava profissionalmente e falava, bom, o que esse cara está fazendo de certo que eu posso fazer também para poder crescer um pouco mais? Se ele tivesse uma língua a mais, eu estudava aquela língua para ganhar mais essa competência. Se ele tem uma pós-graduação diferentona, deixa eu entender o que ele fez, eu vou fazer algo similar para conseguir mais competências. E assim eu fui aumentando, e fui estudando, e fui me inspirando nessas pessoas. Então, quando eu falei em mentores de carreira lá no meu discurso, né, eu tenho várias pessoas em que eu focava como sendo ali um espelho para mim, né, e ia acompanhando aquelas pessoas, e assim fui fazendo e fui formando a minha carreira, né, porque na verdade eu nunca tive a intenção de liderar, né, de novo, eu era analista, eu era bem analítica, ainda sou bem analítica, né, gosto muito de análise. E normalmente análise e liderança não se misturam muito, né? Isso é verdade. As pessoas que vão mais para o lado de análise, elas se tornam especialistas naquilo que elas fazem, mas normalmente essas pessoas não são muito boas com pessoas, né?
Mas eu consegui, talvez me inspirando nesses mentores, ser boa com pessoas também. E foi daí que eu fui promovida a gerente muito cedo, fui promovida nessa empresa, nessa primeira empresa espanhola, fui promovida a gerente com 25 anos de idade. Nossa, que legal. Eu era uma analista muito forte, muito boa, estava implantando o sistema naquela empresa, né, um sistema bem integrado, com muitos módulos e tal. E eu fiz um trabalho muito bom, que foi reconhecido pelos sócios da empresa, e naquele momento a minha gestora saiu da empresa e eles não tinham quem colocar no lugar, e eles iam passar por uma fusão, né, de 3 empresas. E iam virar um gigante de empresa, né? Era a TEL, Telecomunicações, né, instaladora de linhas e assinantes, prestadora de serviço para telefônica, hoje para Vivo. E eles precisavam conduzir essa fusão e precisava de uma pessoa especialista em finanças para analisar, né, fazer toda a due diligence das 3 empresas, unir os balanços e daí fazer a tal fusão, né? E aí olharam para mim. E uma tarefa árdua, hein? Árdua, difícil. Porque, na verdade, você tá falando em transformar no mesmo sistema 3 sistemas diferenciados, né? Apesar de serem do mesmo grupo, né? Mas é difícil isso aí. Saiu um CNPJ novo, né? É isso aí. Eu brinco que eu escrevi o contrato social, né? E foi assim mesmo, né? Olharam para mim, acho que viram a minha competência com números e com análises de balanço, viram que eu estava fazendo um bom trabalho na implantação de um sistema integrado e perguntaram por que não, né? Por que não oferecer essa posição para ela e desenvolvê-la para isso, né? Então a empresa apostou em mim também, claro, né? Naquela época eu fui estudar uma pós-graduação em gestão de negócios, porque eu não sabia nem como gerir um negócio, tampouco como liderar pessoas, né? Porque daí me promoveram a gerente e eu nunca tinha liderado ninguém, né? Tudo novo, tudo né? muito novo. E eu com 25 anos de idade, né? Acho que assim, 25 anos hoje eu julgo que pode não parecer cedo, mas é cedo sim, né? É cedo sim, claro. Para você ter uma responsabilidade desse tamanho. Ainda mais numa empresa multinacional, né? E na área financeira. Quando, por exemplo, o caixa da empresa inteira está debaixo de um profissional desse. Então, mas eu não tive medo, né? De novo, né? Eu tinha um bom líder, né? Uma inspiração para mim e eu me fiei ali, né? Fui ali na parceria com aquela pessoa, né? Me uni a ele e a gente fez acontecer, né? Hoje a empresa é um gigante. Né? Não, gente, olha, eu vou falar uma coisa com vocês. A Joelma é uma profissional, uma pessoa ímpar. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente os desafios são imensos. Se você pegar, por exemplo, anos atrás, e o início nessa empresa se deu num período que essas posições, elas eram, na maioria das vezes, ocupadas por homens. Com certeza. Então, um grande desafio, né, de você escalar, no sentido de você poder ocupar aquela posição, ter o respeito das pessoas, né? E desenvolver o seu trabalho, são coisas realmente ímpares. É verdade. E o diferencial, gente, da Joelma, que eu acho muito bacana, né? É essa questão humanitária dela. É verdade. Que eu digo assim, por exemplo, normalmente as pessoas têm uma visão, Joelma, do executivo de finanças, independente de mulher ou homem, tá? De pessoas muito fechadas, muito sérias, muito, sabe, focadas num objetivo único e exclusivo e acabou. Né? E eu tenho procurado, assim, dentro do IBFcast, e até mesmo dentro do IBF, né, trabalho de assessoria de comunicação e marketing, de as pessoas terem uma outra visão do executivo de finanças. O executivo de finanças, ele é um ser humano que tem a sua vida própria, tem a sua família, tem os seus amigos, né? Uma pessoa normal como qualquer um de nós, né? E eu achei muito bacana, por exemplo, esse lado humano da Joelma. Ela sempre fala com muito orgulho, o meu time. Então ela valoriza demais o time dela. Né? E eu achei bacana, isso que você colocou,
dessa sua preocupação, né, do cuidado em lidar com outros, de terem pessoas sobre a sua responsabilidade. Né? Isso daí mostra o diferencial dessa executiva de finanças. Sim, sim. É uma mistura de coisas, né? Assim, eu acho que a gente não é ninguém sem outras pessoas, né? A gente não consegue chegar longe se a gente não tiver o apoio de outras pessoas. Tecnicamente falando, a nossa área é muito complexa, muito Sim. complexa. Eu tenho hoje na Vago, né, o cargo que eu ocupo hoje na Vago não é só finanças, né, ele é bem multidisciplinar. Eu tenho dentro do escopo da administração, do administrativo, eu cheguei até durante 10 anos a ter o recursos humanos, né. Então, você vê que são disciplinas completamente antagônicas, né. Mas a gente tem que ter o olhar para isso também, porque multinacionais que ainda são pequenas no Brasil, elas costumam concentrar na mão do financeiro mais atividades que não só finanças. E se você não tem pessoas para te ajudar tecnicamente a cada qual cuidar de cada quadradinho desse, você não faz acontecer, né? Então, a gente precisa das pessoas, né? E não adianta você ter pessoas e não estar engajado com elas, né? Sim. Elas têm que ter o respeito por você enquanto líder, elas têm que acreditar em você, no que você está fazendo, mas você também tem que respeitá-los, né? Então, eu acima de tudo, realmente, eu respeito muito os meus liderados, porque a técnica está neles, né? Isso aí. Eu não sei fazer tudo, eu preciso deles, né? Então, por isso eu respeito muito. E eu acho que o legal, quando você falou a mulher nessa posição de finanças, realmente ainda não são muitas, né? Melhorou muito o mercado, né? Sim, sim. Lá quando que eu fui, 1990 e alguma coisa, que eu fui promovida gestora, era menos comum, Sim, né? Mulheres em posições de gerência de finanças. Hoje é mais comum, mas ainda são poucas. E eu acho muito legal as mulheres estarem ocupando esse espaço. E por quê, né? Quando a gente fala de finanças, a gente sempre imagina que é mais lógica-razão, né? Sim. E quando você pensa em lógica-razão, você pensa no homem. O homem, ele tem mais forte isso do que a mulher, né? Só que a gente não pode esquecer que a gente precisa de pessoas para trabalharem com a gente, né? Sim. E quando a gente fala de liderança, a gente fala bastante de intuição, a gente fala bastante também de coração, porque você tem que entender, se colocar no lugar do outro, tal. Entender a dor do outro, né? Entender a dor do outro. E aí, quando a gente fala disso, a gente pensa sempre que a mulher tem essa competência mais forte, né? Então, por isso que eu falo de mentores e liderados, né? Quando eu falo do meu time, quem está falando é o coração, é a mulher, né? Mas quando eu falo de mentores, coincidentemente ou não, todos os meus mentores foram homens, né? Por quê? Porque eu preciso trazer esse componente lógica, razão, muito forte também, porque eu sou uma pessoa financeira. Isso aí. Né? Então eu preciso ter a lógica e razão muito forte. Então, o prêmio equilibrista, inclusive, define isso, né? É um equilíbrio entre lógica e razão. E é um equilíbrio entre emoção, coração, intuição, né? Então, eu acho que é isso. Esse balanço hoje representa o que é a mulher em finanças. A gente consegue equilibrar muito bem essas condições, né? Não, e eu fico muito feliz, ô Joelma, porque era importante que isso ocorresse sob o ponto de vista de equilibrar mesmo essa balança que estava muito disforme, né? Sim. Eu acho assim, por exemplo, eu tenho uma admiração pelo trabalho das mulheres imenso, justamente por essa postura, né? De você ter a razão, que precisa ter, né? Com certeza. Principalmente sob o ponto de vista de tomada de decisão. Sem dúvida. Né? Que você não pode se deixar influenciar pelo emocional. Por uma intuição. Ou pela intuição. Sim. Mas também esse lado de lidar com o ser humano, de lidar com pessoas. E uma coisa que a gente percebe, Joelma, é que os liderados, eles gostam,
quando eles percebem que aquela pessoa que é responsável pelo time tem preocupação com eles, Sem dúvida. os trata de uma forma bem humana, Sem dúvida. né, com muito respeito. Então, esse é um diferencial. Com certeza. Eu falo isso para você porque eu já vi, infelizmente, fato, né, muitos homens ocupando, por exemplo, essa posição, serem extremamente rígidos. Sim. E serem até, de certa forma, eu diria, um tanto meio amargos. Sim. Né? E isso daí, na verdade, acaba repercutindo muito no time. Uhum. Porque se você tem um trabalho com o seu time de equipe, Com certeza. de liderança, é diferente de ser chefe. Uhum. É verdade. O chefe, as pessoas acatam porque é chefe. Respeitam. Mas o líder, as pessoas respeitam e admiram. Com certeza. E aí elas fazem de tudo para agradar esse líder. Com certeza. Né? Então, eu não tenho dúvida alguma de afirmar, para você que está acompanhando o IBFcast nesse momento, que a Joelma, ela é líder. Ela não é chefe no local onde ela trabalha, que é a Vago. Né? E eu acho até muito interessante isso, sabe por quê? Que quando a gente pega, por exemplo, a linha de algumas nações europeias, Sim. A visão, por exemplo, da própria nação é algo mais introspectivo, algo muito formal. Frio. Não é verdade? E, na verdade, por exemplo, você, dentro dessa cultura, vamos dizer assim, né? Você fazer uma adaptação, que eu acho que o termo é esse, né? Isso. Uhum. É você fazer uma adaptação do que se vivencia aqui no Brasil, Com certeza. é um diferencial. Sim, sim. Eu depois da TEL, eu fui trabalhar numa empresa americana e os americanos, eles são mais rígidos, vamos dizer assim, né? Uhum. E realmente, tem essa questão da cultura, sim, né? Eles são muito focados em números, né? É muito mais razão, né? E eu acho que é nosso papel, sim, até porque nós brasileiros somos mais emocionais, independentes de sermos homens ou mulheres, nós somos mais emocionais, muito mais emocionais do que muitas nações. E dependendo das áreas de atuação. Sim. Para minha surpresa, quando eu fui trabalhar para a Vago é uma empresa alemã, né? Eu me surpreendi com os alemães, tá? Confesso. Eu tinha uma ideia de que a nação alemã era mais fria, mais rígida, e não é bem assim. E essa noção que muita gente tem. E não é bem assim, tá? Eu adoro trabalhar para eles, eu gosto muito, tá? Eu acho que de todas as nacionalidades para as quais eu me reportei, eu acho que o alemão tá entre os primeiros, assim. Realmente, eles são bastante, claro, muito racionais, né? Mas eles têm um conteúdo humano bem aguçado também, tá? É claro, a gente tem que tropicalizar tudo, porque nós brasileiros somos muito mais emocionais, né? E acho que esse é o nosso papel, né? Enquanto líder financeiro ou enquanto CEO, né? Eu acho que está aí o papel. Eu acho que a gente tem que ter um conteúdo de recursos humanos muito forte. Quando você é líder, de qualquer jeito você tem que entender de pessoas, tem que entender de recursos humanos. Não tem como ser líder, liderar uma área, liderar um projeto, se você não entender e não gostar de lidar com pessoas. Isso aí. Porque no final do dia, quem vai fazer acontecer são as pessoas, né? Então, você pode ter a melhor técnica do mundo. Se a pessoa não estiver engajada no propósito daquele projeto ou daquele trabalho, ela não vai concluir. Você já foi na matriz da empresa na Alemanha? Já, várias vezes. E aí, por exemplo, quando você foi, não agora, né? Porque agora você já está, né, acostumada. Mas você estranhou, por exemplo, no primeiro momento, ou você, por exemplo, de repente esperava alguma reação e a reação foi
te surpreendeu, por exemplo, em relação ao que você esperava? Com certeza absoluta. Com certeza. Foi ali, na primeira visita que eu fiz, a maneira como eles nos recebem lá, a maneira como eles te acompanham em todo o processo da visita, né? Eles te levam para jantar, eles te levam para almoçar, eles têm uma preocupação exacerbada com o seu bem-estar ali, né? Tudo isso me surpreendeu, de verdade, de verdade. E vem cá, conta pra gente, que agora eu tô curioso, gente. Obviamente que a matriz soube, né, do prêmio que você recebeu do IBEF, tal. Como é que foi essa comemoração dentro da empresa? Na verdade, acho que eles ainda não souberam que eu fui buscar o troféu, mas eles souberam da indicação, souberam do prêmio, né, que eu tinha recebido o prêmio, só não souberam agora do troféu. Ainda não reportei para eles, mas ficaram muito felizes. Eu realmente recebi bastante cumprimentos deles, né? Algumas pessoas me ligaram, me parabenizaram por telefone. Isso. Foi bem legal a receptividade deles. Agora, Joelma, eu sempre comento que cada prêmio equilibrista, né, cada vencedor do equilibrista, significa muito para aquele jovem que está na faculdade, né, que almeja, obviamente, chegar, né, a um posto de liderança, né, de ter destaque. Isso é o sonho de toda e qualquer pessoa, né, de calcar degraus cada vez maiores. Com certeza. Né? Nesse sentido, por exemplo, qual é o conselho que você dá, né, para esse jovem que está acompanhando e levando em conta a tua trajetória de vida profissional, né, que você teve durante todo esse período até esse prêmio aí, que é o Troféu Equilibrista? Primeira coisa, nunca desista, né? Assim, se você almeja uma posição de liderança, se você almeja chegar em algum lugar, não desista frente a nenhum desafio ou pedra no caminho. Acho que tem que foca e vai. Eleja uma inspiração, eleja um mentor. Tenha alguém que você admire e veja o que aquela pessoa fez para chegar ali. Se precisar, pergunte para ela como é que ela chegou até lá, né? Entenda qual foi a trajetória, quais foram os obstáculos, né? Estudar, né? Acho que essencial, especialmente, né? Em finanças, eu nunca parei de estudar, nunca. Eu vira e mexe, estou fazendo uma pós-graduação, estou fazendo um curso de idioma, um novo idioma, eu estou sempre estudando porque eu acho que a nossa mente precisa disso, né? Então não pare de estudar nunca. Né? Essa oxigenação, ela é muito importante. Ela é muito importante. Não precisa ser nada muito técnico se você naquele momento não estiver bem para fazer algo técnico. Claro, eu recomendo que seja, porque se você quiser chegar longe, você precisa ter a técnica, né? Pode fazer qualquer coisa até aleatória, mas a gente tem que ocupar a mente. Né? Eu mesmo tenho vários cursos aleatórios aí. Ô, Joelma, você sabe que tem uma questão que me chama muita atenção. E muitas vezes, por exemplo, para uma empresa multinacional, para eles é difícil, muitas vezes, entender o sistema tributário brasileiro. Nossa. É muito difícil, né? Porque nos seus países de origem, né, isso não é tão complexo dessa forma, né? E o Brasil realmente é um grande desafio, nossa, né, para todas as nacionalidades. Mas eu entendo, por exemplo, que com essa questão da reforma tributária, né, ela vai levar alguns anos até a implantação dela por completo. Talvez, por exemplo, nessa estrutura dessa reforma tributária, eu acho que se assemelha um pouco mais ao sistema europeu, não é? Sim, no conceito sim, é o conceito do IVA, sim, né, que é o imposto sobre o valor agregado, ou seja, tributa-se só sobre aquilo que se agrega na cadeia, né, legal, ok. Preço net e o imposto em separado, né, sem cascatear imposto e tal.
teoricamente, quando você olha, é lindo, né? A reforma tributária ela é linda na teoria, né? Vamos esperar agora esse processo de transição de 10 anos, né? Se ela vai ficar puramente o que foi planejado inicialmente. Se sim, eu estou super apostando nela, tá? Eu acho que, realmente, é o que você falou, a gente vai ter a tributação muito similar ao que se pratica na Europa, até nos Estados Unidos também, que o imposto, ele é somado ao valor do produto, né? Ele não é parte do preço do produto, sim, né? Sim. O difícil disso tudo, eu tive uma reunião hoje cedo sobre esse assunto, né? Que a gente está implantando isso dentro do nosso sistema, e a gente estava discutindo exatamente esse ponto. É que durante 10 anos, que é o período de transição, hoje a gente considera, na Vago especialmente, a gente tem, 5 grandes tributos que a gente considera na venda, né? Com a reforma a gente vai aplicar só mais 2. A reforma traz 3, mas esse terceiro não se aplica ao nosso produto, graças a Deus. Então a gente vai ter mais 2. Então seriam 7 impostos no total. O duro é isso, durante 10 anos a gente vai ter que conviver com 7 impostos. Por quê? Porque a reforma vai esvaziar alguns e vai encher os novos, né? Então, o difícil é isso. E explicar isso para a matriz, então, né? A primeira pergunta que a matriz me fez foi essa. Ela fez assim, numa das minhas ligações para explicar toda a sistemática da reforma tributária, para o time de TI, inclusive, né? O time de TI, o chefe do time de TI me perguntou, viu, mas por que vocês simplesmente não viraram a chave? Desliga 5 e liga 2, né? E aí a gente teve que explicar tecnicamente que não, que existem muitos regimes especiais, existem leis especiais de alguns setores que têm validade, que a gente tem que respeitar esse período, né, de validade das leis, e que por isso existe um processo de transição aí, de desligar alguns e ligar outros, né? Mas é o que você falou. A complexidade do trabalho do financeiro brasileiro, que se reporta a uma matriz internacional, ela é imensa. É difícil, é muito difícil. Porque eles fazem umas perguntas tão óbvias, né? Mas por que vocês simplesmente não viraram a chave, desliga e liga? Aí você se pergunta, poxa, é verdade. Por que complicar, né? Por quê? Porque tem toda uma questão aí de lei, de hierarquia de lei, enfim. Aí você começa a explicar, os caras... Assim, eles fazem uma cara de que eles entendem, mas no fundo eles não entendem. Porque na verdade a nossa legislação ela é muito complexa. Sim, sim. Né? Então tem uma lei, por exemplo, que ela complementa uma lei anterior e aí, sabe, isso daí acaba recorrendo uma coisa em cima da outra, sim. Então fica realmente muito difícil. É um efeito em cadeia e que cascateia e que no final do dia quem paga o preço é o último da cadeia do consumo, que é o consumidor final. Sim. E hoje a nossa tributação, muitas pessoas falam em manicômio fiscal, né? Que o Brasil tem esse manicômio fiscal, mas acho que é bem por aí mesmo, né? Acho que assim, a nossa tributação ela é uma das maiores do mundo. Sim. E é por conta disso, porque vai cascateando lá no final, que é a gente que vai comprar um bem, ali a gente paga esse preço, né? Então, eu boto muita fé na reforma, eu acredito bastante de que se puramente aplicada do jeito que ela está hoje, ela vai sim, para o consumidor final, vai melhorar. Né? Porque a gente vai ter a clareza e vai conseguir ter a transparência de saber quanto tem de imposto num produto. Hoje a gente não sabe. A gente não sabe. Sim, hoje a gente não sabe, não faz a menor ideia. E uma questão, por exemplo, que chama muita atenção, apesar de ser proibido, tá? A gente sabe que bitributação acontece em várias coisas no Brasil. Com certeza. Infelizmente. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa vira e fala assim, mas peraí, mas esse produto eu não paguei lá o imposto, tal, por que eu estou pagando aqui de novo? Sim, sim. É muito comum, inclusive em multinacionais, porque às vezes a gente não quer tomar certos riscos, porque existe uma dúvida em relação à tributação de um certo produto, a gente acaba pagando 2 vezes ou acaba pagando um imposto maior para não gerar nenhuma dúvida. Exatamente, para não gerar nenhum problema e não gerar nenhum risco. Então é muito comum, inclusive, né? Por isso que a gente precisa... Mas isso é ruim, né? Sim. Assim, do ponto de vista de Brasil, falando de Brasil, sim. Né? É muito ruim para o país, entendeu? Sim. Sim. Porque o que acontece? A sensação que se tem é que essas empresas, por exemplo, elas acabam sendo lesadas, tá?
que justamente para elas não terem, por exemplo, um problema, uma apurrinhação na justiça e uma confusão fiscal, entendeu? Que traga... Quer dizer, na verdade, essas empresas são tão sérias, né? Que elas desenvolvem um trabalho tão profissional, tão sério, tá? Que elas não querem colocar em risco, por exemplo, a imagem delas quanto organização. A idoneidade delas, é verdade. Né? Quer dizer, então elas acabam realmente até preferindo pagar além para não ter esse problema. Quer dizer, você vê que qual é o posicionamento de uma empresa que age com seriedade, né? Sim, sim. E assim, e no fim do dia vai ser repassado isso, porque a margem ela tem que estar intacta, ela tem que estar protegida. No fim do dia acaba sendo repassado isso no preço, né? Então eu acho que, de novo, eu estou acreditando bastante que se tudo funcionar como tem que ser, vai melhorar. Vamos torcer, né, Joelma? Eu estou bem confiante. Joelma, chegamos ao final desse episódio do IBFcast. Para mim foi uma alegria, um prazer muito grande te receber aqui. Você é uma pessoa realmente especial, né? Eu não tenho a menor dúvida que é exemplo dos outros equilibristas. A escolha foi certíssima. Muito obrigada. E eu agradeço demais. E o IBF está aqui à tua disposição, né, se você precisar e tal. Vai ser sempre um prazer, né, poder contar com a sua presença nos eventos nossos do IBF e tal. Então, eu quero te agradecer muito você ter aceito o convite nosso. Com certeza. Quantas vezes você me convidar, eu virei. Estarei em todos os eventos que o IBF precisar de mim, estarei lá, porque para mim realmente foi uma honra imensa ter sido indicada, ter recebido esse prêmio. Eu estou muito agradecida ao IBF, a todos os associados do IBF, né, que o evento foi maravilhoso, fui super bem recebida. Olha, só agradecimento. Que bom. Gente, olha, assista esse episódio com a Joelma tantas e quantas vezes você quiser. No site do IBF, né, tem um amplo material de como foi essa cerimônia do Prêmio Equilibrista, as palestras. Então você acessa lá o site do IBF Campinas e você vai ter a oportunidade de ver as fotos, de ler as notícias em relação à questão. E agora também, né, no nosso canal no YouTube, essa entrevista super especial com a Joelma, a vencedora do Prêmio Equilibrista 2025. Grande abraço a todos e fica o convite para você acompanhar o próximo episódio do IBFcast. Obrigada.